versos de 1 a 13. Lucas 11, de 1 a 13. Está escrito: de uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então ele os ensinou: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve. E não nos deixes cair em tentação. Disse-lhes ainda Jesus: qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, pois um amigo meu, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho que lhe oferecer. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo: Não me importunes, a porta já está fechada, e os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para tos dar. Digo-vos que, se não se levantar para dar-lhes por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, e lhe dará tudo o de que tiver necessidade. Por isso vos digo: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Amados, eu quero conversar um pouco com vocês hoje sobre o tema na escola da oração com Jesus. Na escola da oração com Jesus. Esse texto que acabamos de ler encerra 4 verdades essenciais que vamos considerar. Primeiro, a primazia da oração. Segundo, o modelo da oração. Terceiro, a perseverança na oração. E finalmente, as promessas feitas àqueles que oram. Vamos considerar então o primeiro ponto, que é a primazia da oração. Somos informados que Jesus está orando. Aliás, o evangelista Lucas destaca, como nenhum outro evangelista, o ministério de oração de Jesus, porque Lucas apresenta Jesus como um homem perfeito, e como homem, Jesus é um homem de oração. Então, os discípulos, vendo Jesus orando, um deles aproxima-se de Jesus e faz um pedido: Senhor, ensina-nos a orar como João Batista ensinou os seus discípulos. É curioso que João Batista é considerado na Bíblia como um pregador, como um arauto de Deus, que veio preparar o caminho do Senhor. Ele pregava para as multidões no deserto. Mas aqui somos informados que o que mais impacta os discípulos de Jesus não é a pregação de João, mas ele como um intercessor, um homem de oração. Então, esse discípulo de Jesus não chega para Jesus pedindo: Senhor, ensina-nos a pregar, ensina-nos a contar histórias, ensina-nos a proferir parábolas inteligentes, mas pedir: Senhor, ensina-nos a orar. E quando você vai para o livro de Atos, você vê a igreja orando. E a igreja em Atos está orando porque nos evangelhos
os discípulos viram Jesus orar. E Jesus orou nos momentos mais importantes da sua vida. Quando ele foi batizado, os céus se abriram, o Espírito Santo desceu, e Lucas conecta isso com o fato dele estar orando. A Escritura nos diz que quando Jesus cura aquele leproso, que estava tomado de lepra, as multidões vieram para ouvir Jesus e serem curadas por ele, e ele se retirava para lugares solitários e orava. A Bíblia diz que quando Jesus foi escolher os apóstolos, passou a noite inteira em oração, e então depois de uma noite de oração, ele os escolhe. Aqui Jesus está orando, ele vai orar no Getsêmani, ele vai orar na cruz, e hoje ele está à destra de Deus Pai, orando e intercedendo por nós, diz a Escritura. Então, Jesus está nos ensinando aqui que nós devemos orar, nós precisamos orar, porque quando nós oramos, nós estamos imitando o nosso glorioso Redentor. Hoje nós estamos aqui para sermos matriculados na escola da oração, e o Mestre Supremo é o próprio Senhor Jesus. Mas vamos ver em segundo lugar, um modelo de oração, porque quando um dos discípulos pede para Jesus, ensina-nos a orar, o verso 2 diz, então ele os ensinou. E é claro que nós todos conhecemos e até de cor esta oração. Às vezes nós a repetimos, mas aqui está um modelo de como deve ser a nossa oração. E vejam que Jesus respondeu assim, quando orardes. Ele não disse se orardes, quando orardes. O que Jesus está dizendo? Pressupondo que você e eu vamos orar. Não há cristão sem oração, não há igreja sem oração. A oração é a respiração da alma, é o oxigênio da fé. A evidência que o Senhor Jesus deu para Ananias lá em Damasco, para ir ao encontro de Paulo ou Saulo, e que ele estava convertido, foi essa: ele está orando. Então é hora de você e eu perguntarmos-nos: temos nós nos matriculado já na escola da oração? Somos um aluno desta escola da oração? E vejam vocês que esta oração, ela está dividida em algumas partes importantes. Primeiro, a quem oramos. Depois, o que pedimos. E o que pedimos está dividido em dois grupos: pedidos em relação a Deus, pedidos em relação a nós. E Ele está nos instruindo que nós não devemos chegar a Deus primariamente para pedir. Nós devemos chegar a Deus prioritariamente para adorá-lo, por quem Ele é. Porque no momento em que você compreende quem é Deus, então você tem coração mais descansado e seguro para colocar diante dele as suas necessidades. E depois você também reconhece que o que você pede a Deus, no que tange a perdão, é aquilo que você já está praticando. Perdoa-nos. Notinha de rodapé. Às vezes nós estamos fazendo a oração de cor, dizendo, perdoa as nossas dívidas. A Bíblia não está na mão você pedir perdoa as nossas dívidas. Leia o texto melhor. Perdoa-nos as nossas dívidas. Não é perdoar as dívidas, é perdoar a nós. Nós é que precisamos de perdão. Perdoa-nos as nossas dívidas. E então termina essa oração com uma atribuição de louvor a Deus. Então eu gostaria que vocês olhassem comigo, por gentileza, o que é que esse conteúdo da oração está estabelecendo. Então nós vamos dividir aqui alguns pontos. Primeiro, qual é o fundamento da oração? E Jesus diz assim, vejam comigo, por favor, no versículo de número 2. Pai, santificado seja o teu nome. Devemos nos dirigir a Deus como Pai. Então você não está dirigindo a uma divindade distante, que é apenas transcendente. Você está se aproximando de alguém com quem você tem intimidade.
Você está se aproximando de alguém que lhe é familiar. Ele é seu pai. E isso significa que a base da oração é o seu relacionamento com Deus. Você tem familiaridade com seu pai. Você tem liberdade com seu pai. Você tem intimidade com seu pai. E a esse Deus que é pai, é a quem você dirige a sua oração e a sua súplica. Segundo lugar, devemos nos dirigir a Deus como nosso pai, Pai nosso. Ou seja, isso representa que você é membro de uma família, mas não é o filho único dessa família. Você tem outros irmãos. Você pertence a uma comunidade que tem outros filhos de Deus. Você não é o filho exclusivo e nem o predileto. Porque às vezes a gente pensa que nós somos o predileto. Às vezes nós pensamos que Deus tem que fazer para nós. Os outros, Deus pode deixar para depois. Então, entender que nós somos irmãos uns dos outros, que nós somos filhos do mesmo Pai, é muito importante. Às vezes nós temos a visão também de que a nossa igreja compõe os filhos de Deus, e as outras igrejas, quem sabe, um parentesco distante. Ou que a nossa denominação é que tem todos os filhos de Deus, e que as outras denominações estão por aí confusas. Pai nosso traz-nos essa ideia de que todos quantos receberam a Cristo, Deus deu a elas o direito de serem feitos filhos de Deus. Terceiro, devemos nos dirigir a Deus como Pai nosso que está no céu. O fato de você ter familiaridade e intimidade com Deus não pode permitir a você achar que esse Deus é igual a você. Ele é transcendente, Ele é soberano, Ele não está na mesma dimensão de um pai terreno. Ele é o Pai do céu, Ele é o todo-poderoso Deus, Criador, provedor, redentor, protetor, consolador do seu povo. Ele é transcendente. Então a intimidade com Deus não anula a sua grandeza insondável e a sua glória incomparável. Tratado do fundamento a quem oramos, vejamos o conteúdo da oração. E nesse conteúdo, a primeira coisa que Jesus ensina é que nós devemos nos aproximar de Deus com as petições em relação a Deus. Ele diz assim, Pai, só quero destacar que Lucas é o registro mais resumido desta oração. Pai, santificado seja o teu nome. Aqui tem a ver com o nome de Deus. Prestemos atenção. Quando a gente ora assim, Pai, santificado seja o teu nome, nós não podemos agregar valor a essa plena santidade. Deus não pode ser mais santo do que é. Deus não está num processo de santificação. Ele é santo, santo, santo. Quando você diz santo, você define. Quando você diz santo, santo, você enfatiza. Quando você diz santo, 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 você coloca em grau superlativo. Ou seja, Deus é o santo, o separado, o único, o incomparável. Ninguém pode agregar mais santidade a Ele. Ninguém pode torná-lo mais santo do que Ele é. Ele já é perfeitamente santo, completamente santo. Mas então, no que significa essa oração? Santificado seja o teu nome. Significa que com a minha vida, eu preciso honrá-lo, reverenciá-lo, temê-lo, obedecê-lo, para que a minha vida leve as pessoas a reconhecer a santidade de Deus. Talvez um exemplo clássico disso foi expressado no filme Carruagem de Fogo, do Eric Liddell, aquele missionário presbiteriano escocês, que na Olimpíada de 1924 se recusou a correr a modalidade que ele era especialista, porque caiu num dia de domingo. E ele foi pressionado de todas as formas, porque ele era o candidato mais esperado para ser campeão na modalidade,
e ele não correu. E então precisou matricular-se numa outra modalidade, que não caía no dia de domingo, 400 metros, e ele ganha aquela modalidade e dá um testemunho para o mundo inteiro. E ele fez isso, não por uma questão pessoal, mas por entender zelo pelo nome de Deus. O nome de Deus foi exaltado e glorificado pela sua atitude. Mas veja você, o versículo 11, capítulo 11, versículo 2, ele ora dizendo: venha o teu reino. E o que é o reino de Deus? É um reino político? É um reino geográfico? É um comando administrativo? E a ideia do reino de Deus, venha o teu reino, é que mais pessoas se curvem ao senhorio de Cristo. O reino de Deus, disse ele, não está lá, não está acolá, está dentro de vós. Toda vez que uma pessoa é convertida a Cristo e se rende aos pés do Salvador, aí chegou o reinado do rei. E onde o rei reina, aí se estabeleceu o reino. Portanto, o reino dele está dentro de nós. O reino de Deus é o governo dele na nossa vida. E quando ele está dizendo, venha o teu reino, ele está pedindo, Senhor, eu quero que o senhorio de Cristo, o governo de Cristo, seja estabelecido na minha vida. Agora, notemos, é quase incoerente, inconsistente eu orar, venha o teu reino, e eu me calo, e eu não reparto, e eu não compartilho, e eu não aproveito as oportunidades para falar desse nome a outras pessoas, se eu não evangelizo alguém. Então, prestemos bem atenção antes de fazermos esta oração, porque nós não podemos ser inconsistentes, incoerentes, pedir uma coisa e não fazer o que estamos pedindo. Mas notem vocês, aquilo que o nosso irmão reformador do século XVI, Calvino, afirmou: é tarefa da igreja dar visibilidade ao reino invisível. E como é que nós vamos dar visibilidade ao reino invisível? É falando de Cristo, porque toda pessoa que se submete a Cristo, o reino invisível torna-se visível na vida dele. Não está aqui em Lucas, mas o Senhor complementa em terceiro lugar em Mateus: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O que ele está pedindo? Diferentemente de algumas ênfases da atualidade, onde algumas pessoas tolamente, arrogantemente, aproximam-se de Deus dando ordens, eu decreto, eu exijo, eu proíbo, eu determino, o que é uma tolice. É uma tolice. Porque Deus é soberano. Ele está assentado no alto e sublime trono. E Ele faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Então o Evangelho não é que a vontade minha seja feita no céu. O Evangelho é que a vontade de Deus seja feita na terra. Eu não aproximo de Deus exigindo que a minha vontade prevaleça no céu. Eu me aproximo de Deus pedindo que a vontade dele seja feita na terra, e que a vontade minha seja a mesma que a vontade que é feita lá no céu. Então, esta é a súplica que está sendo feita aqui com respeito à vontade de Deus. Feito isso, Jesus faz uma transição dos nossos pedidos em relação a Deus para as nossas petições em relação a nós mesmos. Porque convenhamos, irmãos, a grande maioria das orações feitas hoje começa com pedidos em relação a nós. Senhor, me dá, me dá, me dá, me dá. É igual a questão da sanguessuga lá no provérbio: me dá, me dá, me dá. Abençoa minha vida, abençoa minha casa, abençoa minha família, abençoa meus filhos, abençoa meu cônjuge, abençoa meus negócios, abençoa minha empresa, e meu, e meu, e meu, e meu, e meu. Parece que nós somos o centro do universo, e nós não somos o centro do universo. O centro do universo é Deus. Mas depois que você reconhece quem é Deus, chamando-o de Pai, depois que você quer honrar o nome de Deus, santificado seja o teu nome, depois que você deseja que Deus governe sobre mais gente, venha o teu reino, depois que você se submete à vontade de Deus,
para que ela seja feita na terra como ela é feita no céu. Agora então você apresenta a Deus suas necessidades. E quais são elas? Veja comigo aí, versículo 3: o pão nosso cotidiano dá-nos hoje, ou dá-nos de dia em dia. Chama a sua atenção que Mateus mais uma vez resume, mas tem 3 pedidos aí. Tem pedido em relação ao presente, em relação ao passado e em relação ao futuro. Em relação ao presente é o pão nosso de cada dia, ou o pão nosso cotidiano. Em relação ao passado, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Em relação ao futuro, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então vamos ver esse pedido em relação ao presente. O pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia. Então preste bem atenção aqui. Não é pedir o luxo, é pedir o pão. Segundo, não é pedir egoisticamente o pão meu, mas é pedir de maneira altruísta o pão nosso. Terceiro, não é pedir para acumular, é o pão nosso de cada dia. Vocês se lembram lá no deserto, como Deus instruiu isso, que o maná caía todo dia de manhã. Aí algumas pessoas mais espertalhonas resolveram o seguinte: não, vamos colher mais um pouquinho, que vai que falta, a gente já tem na despensa. E o que aconteceu? O que colheram fora da orientação divina apodreceu. O que acontecia na sexta-feira? Sexta-feira Deus disse: olha, no sábado vocês não precisam recolher não, eu quero que vocês descansem. Então na sexta vocês vão recolher dose dupla. De sexta para sábado não apodrecia, porque estava debaixo da orientação divina. Então não é luxo meu de cada dia, é o pão de cada dia. Não é o pão meu, é o pão nosso. Não é o pão nosso para a vida inteira, é o pão nosso de cada dia. Em outras palavras, o que Jesus está nos instruindo é que nós precisamos depender de Deus todos os dias da nossa vida. É claro que Jesus não está aqui dizendo que você vai viver numa situação de tanta pobreza que todo dia a sua despensa fica vazia, a sua conta bancária fica zerada e você só vai ganhar o dinheiro para comer hoje e amanhã tem que ganhar o dinheiro amanhã. Não é isso. É que nós precisamos depender de Deus todo dia. Até porque, irmãos, entendamos, você pode ter como John Rockefeller, que foi o primeiro bilionário do mundo. Ele ficou doente, estava para morrer, e sendo o cara mais rico do mundo, ele podia comer uma bolacha de sal e meio copo de leite por dia. O que adianta você ter uma mesa farta e não ter saúde? Então nós precisamos depender de Deus todo dia. Mas depois de você fazer pedidos em relação ao presente, você vai fazer pedidos em relação ao passado. E eles deixam isso claro aqui. Versículo 4: perdoa-nos os nossos pecados. E agora veja você, que lá em Mateus, a palavra pecado é traduzida perdoa-nos as nossas dívidas, porque pecado é dívida. Nós temos uma dívida com Deus impagável. E se Deus fosse cobrar de nós a nossa dívida, nós estaríamos em débito constante e contínuo com Ele. Nós não podemos perdoar a nós mesmos, nem limpar-nos a nós mesmos. Precisamos do perdão de Deus. Alguém aqui não precisa do perdão de Deus? Qual é o tamanho da sua dívida com Deus? Jesus ilustrou isso na parábola do credor incompassivo, usando uma cifra astronômica
de 10 mil talentos, 350 mil quilos de ouro, que naquela época era preciso um trabalhador comum trabalhar 150 mil anos para conquistar 10 mil talentos, 350 mil quilos de ouro. Esse é o tamanho da nossa dívida com Deus, impagável. E o que o Jesus nos ensinou é que você e eu podemos nos aproximar de Deus, que é nosso Pai, e pedir que Ele perdoe as nossas dívidas. E foi isso que Ele fez na cruz. Porque a Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, não colocando na conta deles a sua dívida. Deus colocou a nossa dívida na conta do seu Filho, e a Bíblia diz que lá na cruz Ele rasga o escrito de dívida que era contra nós, crava-o na cruz e dá um brado: tetelestai, está pago. E Ele não pagou nossa dívida com ouro ou com prata, mas com seu próprio sangue. E agora Deus nos declara justos diante do seu tribunal, de tal maneira que já nenhuma condenação há mais para aqueles que são em Cristo Jesus nosso Senhor. Ele perdoa as nossas dívidas. Agora, o texto nos informa: perdoa-nos os nossos pecados ou as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados aos nossos devedores. Então preste atenção: se você é alguém que retém perdão, se você não tem perdoado quem deve você não pode fazer essa oração, porque você estaria pedindo juízo e condenação para a sua vida. Todo indivíduo que vai entrar no céu é uma pessoa perdoada, não pode entrar lá sem receber perdão. Mas a Bíblia diz que se você não perdoa, você também não recebe perdão. Então, se você está aqui hoje, você está nos assistindo e tem pendência com alguém, tem mágoa de alguém, rompeu o relacionamento com alguém, não conversa com alguém, está magoado, até com sentimento de vingança com alguém, está na hora de você acertar a sua vida com Deus e com o seu próximo. Porque do contrário, não podemos fazer essa oração, e do contrário, não podemos ser perdoados, e do contrário, não podemos entrar no céu, e do contrário, nem podemos ser chamados de cristãos. Bom, mas agora, depois de tratar desta matéria, Jesus fala das tentações futuras. Aqui não está no texto de Lucas, mas está lá em Mateus 6. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amados irmãos, Jesus, ou melhor, o Deus Pai só teve um filho sem pecado. Este foi Jesus. Mas Ele não teve nenhum filho sem ser tentado. Por mais espiritual que você seja, você é tentado. Não é pecado ser tentado. Pecado é ceder à tentação. Como dizia Lutero, você não pode impedir que um pássaro voe sobre a sua cabeça. Você pode impedir que ele faça ninho na sua cabeça. E as tentações variam de pessoa para pessoa. Às vezes aquilo que para você é um assunto que não é tão complicado, para outra pessoa é muito complicado. Fundamentalmente, há 3 elementos que levam o homem essencialmente à queda: dinheiro, sexo e poder. Alguém brincando com isso diz que a barra de ouro, a barra da saia e o São João da Barra. Agora vejam que algumas pessoas lidam com a questão da sexualidade com mais tranquilidade do que outra. Tem outra pessoa que lida com dinheiro com mais facilidade do que outra. Tem outra pessoa que lida com o problema da vaidade com mais facilidade do que outra. É por isso que a Bíblia diz lá das ciladas do diabo.
E a palavra cilada lá na língua grega é metodeia, de onde vem métodos, estratagemas. A Bíblia diz que o diabo anda ao nosso derredor procurando alguém para devorar. E ele conhece os nossos pontos fracos, ele conhece os nossos pontos fortes, ele conhece os flancos da nossa vida, as brechas que deixamos abertas. E nós não temos forças em nós mesmos para resistirmos a essas tentações. Talvez o momento mais perigoso de um crente é quando dizer: pastor, isso aí eu domino, isso eu bato no peito e tiro de letra. Como a moça disse certa vez comigo: pastor, eu sei até onde eu posso ir, eu sei a hora de parar. Não sabe, não sabe, não sabe. É por isso que a Bíblia diz que alguns pecados, a única maneira de você lidar com eles é fugindo. Por exemplo, os pecados da carne, as tentações sexuais. Hormônio não obedece, não tem controle. Então a Bíblia diz: fugir das paixões da mocidade. Mas com respeito ao diabo, a Bíblia diz: resistir o diabo e ele fugirá de vós. E não tem idade. Preste atenção nisso, não tem idade. Uma pessoa de 80 anos é tentada igual uma pessoa jovem, talvez em outras áreas, talvez em outros aspectos. Então, quando você ora, você está pedindo não só que Deus supra suas necessidades diárias do hoje, não só que Deus perdoe suas dívidas do passado, mas você está pedindo para Deus livrar você do maligno, do diabo, das tentações do futuro. Bom, dito isto, agora Jesus vai mostrar a necessidade da perseverança na oração, dos versos 5 a 8. Ele vai contar uma história muito curiosa, porque o camarada chega e bate a porta do amigo dele de madrugada e pede um favor, e ele está pedindo: amigo, empresta-me 3 pães. Eu não conheço, na nossa cultura não existe emprestar pão. Já viu alguém emprestar pão? Empresta-me 3 pães. É muito abuso, não? Chegar na casa do camarada de madrugada, bater a porta dele, tocar a campainha, o cara levantar assustado, porque você percebe isso, né? O telefone tocou de madrugada, ou alguém veio te visitar de madrugada, coisa boa não é? E aí quando o cara me empresta 3 pães, eu respondo: rapaz, paciência, cara, já estou deitado, meus filhos estão dormindo, agora não vou levantar para te dar 3 pães não, mãe, nem para te emprestar. E Jesus conclui dizendo o seguinte: olha, esse cara vai dar os pães ou por ser amigo, e se não for amigo, ele vai dar porque o cara vai continuar batendo na porta dele. Ele vai ficar tão aborrecido da insistência que o cara vai levantar e atendê-lo, porque senão ele não dorme o resto da noite. Mas Jesus está contando uma história por contraste, não é por semelhança. O que ele está dizendo é que Deus não é como esse vizinho indisposto e rabugento que já está deitado com os filhos, com a porta fechada e sem disposição de levantar. Ele está dizendo que para Deus nunca é meia-noite, para Deus nunca falta nada, Ele nunca é importunado, Ele nunca é pego de surpresa. Deus não está deitado à meia-noite, sua porta nunca está fechada para nós, a sua disposição de atender não é como aquele homem rabugento que não quero atender, não vou levantar, não. Ele está sempre pronto, Ele está sempre aberto, Ele está sempre disponível, Ele está sempre com as mãos dadivosas estendidas para socorrer a gente. Você nunca encontrará Deus indisposto, a linha nunca vai estar ocupada. A gente escuta algumas histórias engraçadas, né? Alguém diz: é bom orar de madrugada porque a linha está menos congestionada. Isso é uma linguagem humana. A linha de Deus nunca está congestionada. Você pode falar com Ele de dia, falando de tarde, no meio-dia, 2 horas da tarde, 2 horas da manhã, a linha está sempre aberta, sempre disponível, o coração dele está sempre pronto a atender você. Você não está lidando com o indiferente, você está lidando com o seu Pai, que ama você e que cuida de você. Mas agora vem as promessas dessa oração. Aí Jesus diz: por isso, olha a consequência,
porque você tem um Pai disponível. Por isso vos digo: pedi, dar-se-vos-á. Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Chama atenção para os verbos pedir, buscar e bater. Estão no imperativo, mas no modo contínuo. Sabe o que significa isso na língua grega? É que você deve pedir e continuar pedindo, você deve buscar e continuar buscando, você deve bater e continuar batendo. Porque tem gente muito espiritual que diz o seguinte: olha, Deus não precisa ser incomodado não. Falou uma vez, não precisa falar mais. Deus sabe. Mas Ele sabe, mas Ele ordenou você pedir e continuar pedindo, você buscar e continuar buscando, você bater e continuar batendo. Quem nos ensinou a perseverar na oração foi Ele mesmo. Então deixa eu fazer uma consulta. Quem está pedindo uma coisa para Deus há mais de 5 anos aqui? Continua pedindo. Deus não atendeu ainda não? Continua pedindo. Continua batendo a porta da graça. No tempo oportuno dele, a resposta virá. Porque a Bíblia diz assim: pedi, dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. E eu concluo esta breve exposição dizendo o seguinte, que aí Jesus faz a promessa. E veja qual é a promessa. Veja você. Versículo 11. Qual dentre vós é o pai que, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Se pedir peixe, lhe dará em lugar do peixe uma cobra. Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião. Nós somos maus. Ora, se vós que sois maus, verso 13, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo a quem lhe o pedir. Veja bem, não é que Jesus está dizendo que você é mau, um pai mau, que quer acabar com seu filho, arrebentar com ele. Ele pede um pão, você dá uma pedra. Filho, abre o pão, não é pão, é pedra. E aí ele pede um peixe para almoçar, e quando ele olha no prato tem uma cobra. Aí ele pede um ovo para comer, um ovo estalado, ou ovo mexido, ovo cozido, e quando ele olha, é um escorpião que está no prato. Não é isso não. Nós, às vezes, querendo o bem, damos mal, não é verdade? Quantas vezes você acha que aquilo vai ser o que vai dar vida a você? Você não sabe orar como convém e pede o que vai destruir você. Mas o Pai Celeste tem a melhor dádiva para você e para mim. E Ele diz: dará o Espírito Santo. Irmãos, o Espírito Santo é uma pessoa divina. Ele é Deus. Quando você tem o Espírito Santo, é o Espírito Santo quem regenera, é o Espírito Santo quem sela, é o Espírito Santo que é penhor, é o Espírito Santo que dá dons, é o Espírito Santo que dá poder, é o Espírito Santo que dirige, é o Espírito Santo que nos leva à verdade, é o Espírito Santo que consola. Então, quando você tem o Espírito Santo, você tem todas as dádivas de Deus reunidas na pessoa e na obra dele, por você e em você. Agora notem que o Espírito Santo é dado em resposta à oração. Eu preciso mais do Espírito Santo. Eu preciso mais do poder do Espírito Santo. Eu preciso mais da unção do Espírito Santo. Eu preciso mais da iluminação do Espírito Santo. Eu preciso mais da sabedoria que o Espírito Santo traz. Então Deus tem para você a melhor dádiva. Ele tem o próprio Espírito Santo para ser derramado sobre a sua vida. Porque uma coisa é ter o Espírito Santo presente, outra coisa é ter o Espírito Santo presidente. Uma coisa é ser habitado pelo Espírito Santo, outra coisa é ser cheio do Espírito Santo. Uma coisa é você ter o Espírito Santo, outra coisa é o Espírito Santo ter você. E Deus tem essa suprema dádiva para dar a cada um de nós em resposta à oração. Vamos ficar em pé e vamos orar. Quem quer mais do Espírito Santo aqui nessa manhã? Louvado seja Deus. Pai querido, bendito é o teu nome.
porque nesta manhã abrimos a Tua palavra, viva e poderosa. E agora te pedimos, Deus, que sejamos todos matriculados na escola da oração com Jesus, para aprendermos aquilo que é prioridade na nossa vida, para entendermos que o primeiro lugar Tu precisas ocupar no nosso coração. E quando Tu ocupas o primeiro lugar, as demais coisas. Hoje é o Salmo 41. E eu peço que você abra sua Bíblia comigo neste salmo. E hoje vamos considerar este belíssimo poema escrito pelo rei Davi. Salmo 41. Está escrito o seguinte: bem-aventurado o que acode ao necessitado, o Senhor o livra no dia do mal. O Senhor o protege, preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra. Não o entrega à discrição dos seus inimigos. O Senhor o assiste no leito da enfermidade, na doença Tu lhe afofas a cama. Disse eu: compadece-te de mim, Senhor, sara minha alma, porque pequei contra Ti. Os meus inimigos falam mal de mim. Quando morrerá e lhe perecerá o nome? Se algum deles me vem visitar, diz coisas vãs, amontoando no coração malícias. Em saindo, é disso que fala. De mim rosnam a uma todos os que me odeiam, engendram males contra mim, dizendo: peste maligna deu nele, e caiu de cama, já não há de levantar-se. Até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Tu, porém, Senhor, compadece-te de mim, e levanta-me para que eu lhes pague segundo merecem. Com isso conheço que Tu te agradas de mim, em não triunfar contra mim o meu inimigo. Quanto a mim, Tu me sustens na minha integridade, e me pões à Tua presença para sempre. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade para eternidade. Amém e amém. Bom, eu gostaria de tratar deste salmo sob o tema As Grandes Experiências da Vida. Vocês bem sabem, e vocês podem notar aí, que esse salmo está encerrando o primeiro livro de Salmos. Os Salmos são 150 poemas, escritos em tempos diferentes, por autores diferentes, com ênfases diferentes. Você tem no Salmo 5 livros. Este primeiro livro, que é o Salmo 1 ao 41, todo ele escrito por Davi. E esse terceiro salmo, escrito por Davi, esse salmo escrito por Davi, que encerra o primeiro livro, ele encerra de uma maneira muito curiosa, porque ele diz bem-aventurado. E dos 41 salmos do primeiro livro, apenas 3 salmos começam desta maneira. É o Salmo 1, é o Salmo 32 e o 41. No Salmo 1, Davi diz: bem-aventurado é o homem que não anda no conselho do ímpio, ou dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Essa palavra bem-aventurado, traduzido, quando foi feita a tradução da Septuaginta, foi vertido como Macários. Macários é a mesma palavra que Jesus usou lá nas bem-aventuranças. Bem-aventurados humildes de espírito, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os mansos. E essa palavra Macários significa feliz, muito feliz, superlativamente feliz. E aqui Davi está nos ensinando que o homem que evita o caminho do mal,
O homem que não participa dos conselhos, nem anda pelo caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, é feliz, muito feliz. Em segundo lugar, no Salmo 32, ele diz que feliz é o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, cujos pecados são cobertos. Aquele que é perdoado é muito feliz, porque o pecado produz condenação, produz culpa, produz derrota, fracasso, opróbrio. E quando você é perdoado, saber que Deus não coloca na sua conta a sua dívida, mas ao contrário, quita a sua dívida, a ponto de você ser justificado, perdoado, você é feliz, você dorme em paz. Você põe a cabeça no travesseiro e sabe que não há nenhuma condenação mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Isso é motivo de uma grande felicidade. Mas agora, neste salmo, pela terceira vez, Davi vai falar que bem-aventurado, muito feliz, é aquele que acode ao necessitado. O generoso é feliz. É por isso que o Senhor Jesus diz que mais bem-aventurado é dar do que receber. Quem tem essa experiência, quem tem esta prática, sabe disso, que você é muito feliz quando você estende a mão para socorrer alguém. Você é muito feliz quando você ajuda alguém, quando você acode, socorre o necessitado. Bom, este salmo não apenas encerra o primeiro livro dos Salmos, mas esse salmo é também um salmo messiânico. Você sabe, você tem salmos de louvor, você tem salmos de penitência, você tem salmos imprecatórios, você tem salmos de lamento, e você tem salmos messiânicos. Quando é que um salmo pode ser chamado de messiânico? Quando o autor, ao escrever, não escreve apenas algo que tem a ver com ele, mas como um profeta, ele escreve apontando para uma realidade de Cristo. E se você notar comigo, no verso 9 desse texto, até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Davi está falando de uma realidade que ele vivenciou. E teve amigos aliados como Aitofel, por exemplo, que num dado momento se volta contra ele, para o trair, para puxar o seu tapete. Porém, ao escrever essas palavras, Davi não estava pensando precisamente nele, ele era um profeta. Ele estava apontando para alguém maior do que ele, para aquele que seria chamado o filho de Davi, o Messias. E esse versículo 9, ele nos remete ao texto que Jesus se refere a Judas Iscariotes, que comia do seu pão e voltou contra ele seu calcanhar, que o traiu. Então, por isso, esse salmo também é um salmo messiânico. Ele está apontando para uma realidade que Cristo vai evocar tanto em todos os evangelhos sinóticos: Mateus 26, 24, Marcos 14, 21, Lucas 22, 22 e João 13, 18. Todos esses evangelhos, ou todos esses evangelistas, citam este versículo, Salmo 41, 9, com referência à traição de Judas a Jesus Cristo. Bom, então, agora dito isso à guisa de introdução, vamos entrar na exposição do Salmo. Esse Salmo está dividido em 3 pontos essenciais. Primeiro, ele trata do crente generoso e do pobre necessitado, dos versos 1 a 3. Segundo, ele trata do crente enfermo e os inimigos impiedosos, versos 4 a 9. Terceiro, ele trata do crente suplicante e o Senhor misericordioso, dos versos 10 a 13. Então, esse é o esboço que nós vamos
expor agora, desenvolver agora com vocês. Crente generoso, pobre necessitado, crente enfermo, inimigos impiedosos, crente suplicante e Senhor misericordioso. Então vamos ao primeiro ponto, o crente generoso e o pobre necessitado. Com a Bíblia aberta comigo aí, vamos lá. Primeira coisa que eu destaco é que a generosidade é fonte de sublime felicidade. Olha o versículo 1. Bem-aventurado o que acode ao necessitado. Enfatizo, repito, que a palavra bem-aventurado aí, na tradução que foi feita do Velho Testamento para o grego, a palavra que aparece lá é makarios, a mesma palavra que Jesus usou para bem-aventurança. Feliz, muito feliz. A pergunta é: quem é o necessitado? O que é uma pessoa necessitada? A ideia aqui é de uma pessoa desamparada, uma pessoa que está passando dificuldade. Em outras palavras, é aquele que é pobre, de bens materiais, fraco em força, menosprezado em reputação, desanimado em espírito. Não é apenas uma pessoa que está precisando de comer, ou uma pessoa que está precisando de vestir na hora da chegada do inverno, mas é também o necessitado nas outras áreas da vida. Alguém que pode estar com muito dinheiro, mas está numa grande aflição. Essa semana atendi uma pessoa de um outro estado que me ligou, uma pessoa que tem muito dinheiro, que tem muitos bens, mas vivendo um drama, já tentar suicídio algumas vezes, a vida perdeu o sabor, a vida se desfigurou diante dos seus olhos, ele não consegue encontrar mais razão para viver. É uma pessoa necessitada, que precisa de ajuda, precisa de socorro, precisa de uma mão estendida, precisa de uma palavra de ânimo. E talvez você olhe o mapa de São Paulo, tem muitas pessoas carentes fisicamente, necessitadas de comida, e esta igreja tem sido uma agência nas mãos de Deus para atender tantas famílias necessitadas de pão, de comida, de uma cesta básica. Mas há outras pessoas que moram em palacetes, em condomínios de luxo, em apartamentos amplos, que vestem as roupas de grife mais caras, que andam pelas ruas de São Paulo e do Brasil e do mundo em carros de luxo, que têm reserva econômica para viver de uma forma de fausto e luxo por anos, mas que são carentes, necessitadas, estão desesperadas, precisando de uma palavra, serem acudidas. Este é o contexto aqui, meus amados irmãos. Agora, o texto está dizendo que quando você acode essa pessoa, socorre essa pessoa, na hora que ela mais precisa, na hora do desespero, na hora que ela está afundando, como que só o nariz de fora, tentando respirar, você que socorre é muito feliz. Você que estende a mão é muito feliz. O texto está mostrando para nós que feliz não é o egoísta, não é o narcisista, não é o que olha só para ele, pensa nele, desde que ele sobreviva, desde que ele esteja indo bem, desde que ele com saúde, com dinheiro, com família tranquila, com seus negócios prosperando, que os outros se danem, como diz a música do Roberto Carlos, que você me aqueça nesse inverno e o restante vá para o inferno. Eu estou pensando em mim, no meu bem, na minha felicidade. Não, esse texto ensina para nós o altruísmo. O altruísmo é de você olhar para o outro, é de você olhar pela janela e saber que tem gente à sua volta precisando de uma palavra, precisando de uma mão estendida, precisando de um socorro, precisando de uma ajuda, precisando de ser notado e assistido. Essa é a ideia do texto. Se você faz isso,
Isso é fonte de uma sublime felicidade. Notem o que Spurgeon disse sobre esse versículo. Como são tolos os que temem perder a riqueza, dando-a, e não temem perderem-se, mantendo-a. Aquele que guarda ouro pode ser um bom carcereiro, mas aquele que dispõe para socorrer o necessitado é um bom mordomo. O que a Bíblia diz? A alma generosa prosperará, mas aquele que retém mais do que é justo é pura perda, vaza pelos dedos. Quando você socorre o pobre, você está emprestando a Deus, que não fica com dívida com ninguém. Então aqui a primeira palavra para você. Você tem essa experiência? Não estou falando lá uma vez ou outra na vida, não. Você tem a experiência de ajudar alguém de uma maneira programática, constante. Quanto do seu orçamento mensal você reserva para ajudar alguém? Frequentemente. Ah, pastor, eu não sei nem quem que eu posso ajudar. Sabe sim. Sabe sim. Tem gente na sua família? Tem gente que trabalha na sua casa? Tem gente que você conhece? Então eu gostaria aqui de fazer um desafio a você. Você não é o que você escuta, você não é o que você promete, você não é o que você sente, você é o que você faz. Ensinar isso aqui e de você ir para casa e contar tudo do mesmo jeito não resolveu muita coisa. Hoje, quem sabe você aqui faça um teste, uma experiência. E vou lhe dizer uma coisa: ninguém é tão pobre que não possa dar, e ninguém é tão rico que não possa receber. Assuma um compromisso diante de Deus. Eu falei, eu vou começar a ajudar uma pessoa, eu vou começar a ser generoso, eu vou começar a dar parte daquilo que eu recebo. Veja o resultado, você vai ficar espantado, porque Deus vai multiplicar a sua sementeira, Deus vai fazer você prosperar em todas as áreas. E você vai perceber que mais bem-aventurado é dar do que receber. Bom, mas vamos agora a uma outra verdade nesse texto. A generosidade não é apenas fonte de felicidade, a generosidade é fonte de ricas recompensas. E o texto vai elencar para nós 5 recompensas. Primeira, olha aí no versículo 1 ainda: o Senhor o livra no dia do mal. O que o texto está dizendo? Você é crente? Louvado seja Deus, você é crente. Você está aqui, você ama Deus, você é um servo, uma serva de Deus. Mas Deus não blindou a sua vida. Você não está numa estufa, você não está numa redoma de vidro. Você e eu enfrentamos também o dia mau. Não está escrito lá em Efésios 6, acerca do dia mau? Depois de você vencer tudo, você permanecer firme, porque chega o dia mau. O que é o dia mau? Se você pensa numa luta, numa batalha espiritual, o dia mau é o dia em que parece que todas as forças adversárias, visíveis e invisíveis, humanas e espirituais, conspiram contra você. É aquele dia que parece que os céus estão de bronze. Você já acorda com o nó na garganta. E o texto está dizendo que quando você é generoso, não são os astros que estão movendo em seu favor, não. Não é coincidência, não. Não é apenas uma coisa casual, não. O Senhor o livra no dia do mal. Há uma espécie de promessa particular e específica para o generoso.
Você se lembra lá de Cornélio, quando a Bíblia diz que as esmolas que Cornélio fazia eram conhecidas diante de Deus? Não lembra que o Senhor Jesus Cristo disse que se você der um copo de água para alguém em nome de Cristo, você não fica sem receber galardão? Quando você socorre o necessitado, você não apenas abençoa a pessoa que recebe a sua ajuda, mas isso é contado diante de Deus. Não é que salvação é questão de mérito, não tem mérito em salvação, a salvação é de graça, mas Deus está olhando para você e dizer: fulano de tal é misericordioso, ele acode o necessitado, ele é generoso, quando ele estiver passando por um dia mau, eu vou socorrê-lo. É promessa de Deus. Segundo, versículo 2: o Senhor o protege. Agora veja bem que é diferente do livramento do dia mau. O Senhor o protege agora de uma maneira genérica. Dia mau não é todo dia que acontece que é dia mau, não. Tem dia que você celebra, não é verdade? A vida é assim. Tem dia de festa, tem dia de celebração, tem dia de comemoração, tem dia de nascimento, tem dia de casamento, mas tem dia de tempestade. Agora, na dinâmica da vida, na rotina da vida, você tem proteção divina. Isso é fruto e bênção da generosidade. Terceiro, olha aí, versículo 2 ainda: preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra. O que Deus está dizendo? Que Deus vai lhe dar longevidade e lhe dá felicidade. Para mim, esse versículo é uma espécie de resumo das promessas do 5º mandamento. Qual a promessa do 5º mandamento quando você honra pai e mãe? Vida longa e vida feliz. Porque tem gente que tem vida longa, mas é um rosário de sofrimento. Então não é só preservar a vida, é preservar a vida com qualidade, é preservar a vida com felicidade. E isso é promessa de Deus à pessoa generosa. Quarto, versículo 3: o Senhor o assiste no leito da enfermidade. Eu digo aqui que é o conforto na hora da doença. Porque uma coisa é estar doente, outra coisa é estar doente com serenidade. Nas minhas visitas pastorais, normalmente aos enfermos que estão internados, às vezes alguns no estado grave, outros no estado crônico, outros no estado terminal, eu já vi de tudo. Eu já vi pessoas desesperadas, o medo de morrer. E já vi pessoas que parecia que o céu estava vindo buscá-las. E o texto está dizendo que quando você acode o necessitado, você é generoso, é o próprio Deus quem vai assistir você no leito da enfermidade. Eu fico imaginando a pessoa que foi avarenta, com usura, que viu o pobre e o despediu de mãos vazias, que viu o necessitado e negou-lhe uma ajuda, que viu a família passar privações e guardou, como querendo enterrar no coração os tesouros que ajuntou na vida, se despedindo da vida, sem poder levar um centavo, desesperado, sem qualquer consolo, de um ósculo de amizade ou de amor que pudesse balsamizar a sua alma na hora do sofrimento. Mas a pessoa que é generosa, todas estas memórias, certamente Deus traz a lembrança dela, e ela está em paz, mesmo enferma.
Mas há uma quinta promessa, está aí no versículo 3, parte B: na doença tu lhe afofas a cama. E eu confesso a vocês que ao longo da minha vida de 60 e lá vai fumaça de anos, eu entendi esse versículo de outra maneira. Quando eu fui examinar esse texto com mais vagar e estudá-lo para fazer o comentário, eu descobri uma coisa muito melhor do que eu acreditava até então. Eu pensava que afofar a cama era mais do que um colchão d'água. Já teve gente doente na família que precisou comprar um colchão d'água? Afofar a cama, a expressão aí é curar, é levantar da cama. Afofar a cama significa que o leito não vai ser o leito da enfermidade, mas vai ser o leito do descanso, de Deus lhe dar saúde. E em vez de você estar preso ao leito doente, você está descansando com saúde na sua cama. Porque eu não sei se você já percebeu isso, cama é uma bênção quando você está cansado, não é verdade? Agora, quando você tem que ficar na cama doente, um dia, 2 dias, uma semana, a cama vira um tormento. É um tormento. Afofar a cama traz a ideia de que a cama não vai ser um lugar onde você está preso nela, mas vai ser um lugar de refrigério e de descanso, porque Deus agora curou você, lhe deu saúde, e você vai para lá para descansar e não para sofrer. Essa é uma promessa de Deus a alguém que é generoso. Bom, essa é a primeira parte. Essa é a primeira parte. Agora vamos para a segunda parte. É por isso que eu disse para vocês que são as experiências da vida, porque esse salmo parece que ele não tem muita harmonia, no sentido de que ele narra pedaços da vida que não estão necessariamente conectados. Porque a transição para o verso 4, você diz, não está combinando, parece que não é a mesma pessoa. Não é a mesma pessoa. Não é a mesma pessoa, só que pintando quadros diferentes da vida. Qual o próximo quadro? O próximo quadro é de um crente doente, diante de inimigos impiedosos. Então veja comigo o primeiro ponto, que é uma confissão honesta no verso 4. Disse eu, compadece-te de mim, Senhor, sara minha alma, porque pequei contra ti. Então vamos entender isso aqui. Agora Davi é um pecador, que pecou contra Deus. E o que ele está sentindo agora? Ele está sofrendo. E veja bem, pecado e sofrimento são irmãos gêmeos. Não tem como pecar e não sofrer. O pecado sempre traz sofrimento. Aliás, o pecado nos faz sofrer mais que a doença. Porque a doença pode vir e você está em paz. Mas o pecado, ao vir, não deixa você em paz. O pior sofrimento não é aquele que surra o seu corpo. O pior sofrimento é aquele que açoita a sua consciência. É aquele que põe sobre você o peso da culpa. Então não há pecado indolor. O que faz você ficar cansado não é o trabalho, é o pecado. Porque o cansaço do trabalho, uma noite de sono reparador, renova o seu vigor. Mas o pecado estiola você, seca seus ossos, arranca lágrimas dos seus olhos e atormenta a sua vida. E aqui Davi está dizendo isso. Compadece de mim, sara minha alma. Ele está dizendo, a minha alma está doente, a minha alma está enferma. Por quê? Porque eu pequei. Pequei contra quem? Contra ti. O que é isso aqui? É uma confissão. Uma confissão arrancada do mais profundo da alma, doente, enfraquecida, debilitada, por causa do pecado.
Veja você que ele está com o corpo doente e está com a alma doente. Isso é o efeito do pecado. O pecado adoece o corpo, o pecado adoece a alma. Mas agora, veja você que ele está enfrentando, depois de fazer uma confissão honesta, enfrentando uma maledicência impiedosa. Olha os versos 5 e 6. Você pode ler comigo, versos 5 e 6, vamos juntos? Os meus inimigos falam mal de mim. Quando morrerá, lhe perecerá o nome. Se algum deles me vem visitar, diz coisas vãs, amontoando no coração malícias, em saindo, é disso que fala. Então vamos entender algumas coisas aqui. Você acha que crente tem inimigo? Crente não deve fazer inimigo, mas crente tem inimigo. Agora tem inimigo e inimigo. Tem inimigo que diz para você: eu sou seu inimigo. Você sabe com quem você está lutando. Mas tem inimigo que se disfarça de amigo. Tem inimigo que tem o desplante, a cara de pau, de quando você está doente, ele ir lá visitar você. E ele está falando coisas vãs para você, amenidades. Mas lá no coração ele está dizendo: morra miserável, morra miserável, morra miserável. Você já pensou num negócio desse? Eu espero que você não tenha gente desse jeito. Davi enfrentou essa gente. Há pessoas que estão torcendo pela sua morte. E a pergunta deles é esta: quando morrerá e lhe perecerá o nome? Porque eles não querem só que Davi morre, eles querem que todo o nome que Davi granjeou pelas suas conquistas, pelas suas batalhas, pela sua notoriedade como um rei e um conquistador, tudo isso vá para a sepultura com ele. E esses inimigos são maledicentes, olha aí, falam mal de mim. Ô gente, a maledicência é pior que a espada. Você sabe que o pior inimigo do mundo, cheio de veneno, é o inimigo que se esconde atrás da toca dos dentes. É a língua maledicente. Tiago disse que essa língua é pior que um fogo, que incendeia uma floresta, e é pior do que um veneno, que mata, letalmente, mata. E aqui Davi está enfrentando esse problema aí, de inimigos maledicentes, de uma maledicência impiedosa, que espalha boataria, e que pior, se disfarça de amigo, e vai lá visitar você, lá na sua casa, lá no hospital. Você está recebendo soro pingando nas veias, e o cara está lá, dando risadinha, igual de hiena. Torcendo para você morrer. Mas agora, Davi ainda vai além e compara esses inimigos que têm um ódio animalesco. Olha o versículo 7. De mim, você pode ler a parte B comigo? De mim, a parte A. De mim rosnam a uma todos os que me odeiam. E a ideia de rosnar aí é a ideia de uma alcateia de lobos, ou a ideia de cães raivosos. É aquele inimigo que arreganha os dentes. E quando um lobo rosna, quando um cachorro rosna, ele não está abanando o rabo, saudando você, que bom que você chegou. Ele está o quê? Armando o bote para atacar você. O que Davi está dizendo é que esses inimigos são tão violentos quanto uma alcateia de lobos, são tão violentos como cães raivosos que estão rosnando para atacar você. É o que Davi sentia. Aliás, a história de Davi
Talvez uma das coisas boas, alguém me pergunta assim, pastor, como é que você lê a Bíblia? Porque tem gente que, a história de leitura da Bíblia, assim, eu li a Bíblia tantas vezes. Se você me perguntar quantas vezes eu li a Bíblia, eu não sei responder para você. Não sei. Porque eu não tenho o hábito, não estou dizendo que é errado não, eu admiro quem faz isso, aplaudo quem faz isso. Começa a leitura de Gênesis, vai Apocalipse, começa em Gênesis, Apocalipse, Gênesis, Apocalipse, Gênesis, Apocalipse, li tantas vezes. Maravilha. A minha experiência é outra. Eu gosto de morar num livro da Bíblia. Sabe o que é morar no livro da Bíblia? Você lê 1, 2, 10, 20 vezes o mesmo livro, ou lê o texto 1 a 5, 10 vezes o mesmo texto, ou de você pegar uma biografia, como de Davi, por exemplo, e ler toda ela numa sentada só. Porque às vezes a gente lê fragmentadamente e não junta as coisas, não faz conexões. Não é verdade? Então, quando você lê a biografia de Davi, Davi foi um cara que só teve paz enquanto cuidava de ovelhas lá em Belém. No dia que o Samuel foi na casa do pai dele e entornou o azeite na cabeça dele, a partir dali ele passou a não ter paz dentro de casa, a partir da casa dele. Os irmãos dele já começaram a não gostar dele. Esse cara aqui, esse caçulinha, vem aqui só para atrapalhar a gente, porque ele estava cuidando lá das ovelhas. Aí vem, passou na fila, furou a fila, ele tomou nosso lugar. A partir dali a vida de Davi foi uma vida de guerra a vida inteira. O cara não teve paz. Isso aqui não é retórica não, isso aqui é realidade. Mas vamos ver que esse ódio animalesco passa por um desejo perverso. Olha o 7b e o 8 comigo. Engendram males contra mim, dizendo: peste maligna deu nele, e caiu de cama, já não há de levantar-se. Meus irmãos, vejam vocês no verso 7b, engendram males contra mim. O que é engendrar males? O que é a ideia de engendrar? Maquinar, urdir, tramar, parar e fazer uma reunião de inimigos, que são cães que rosnam, para dizer o que nós podemos fazer para prejudicar, para destruir, para matar, para botar esse cara numa enrascada. É só você começar a dar uma lida, por exemplo, na saga das fugas de Davi do seu sogro. O rei Saul fazia reuniões e mais reuniões com o seu exército. Como nós vamos matar Davi? Ele escapou dessa? Vamos pensar numa outra estratégia. Vamos armar uma nova armadilha. Vamos criar uma nova situação para pegá-lo, para matá-lo, para destruí-lo. Você já imaginou o que é um cara viver a vida assim? Ele está vivendo esse drama. E agora veja você no verso 8, Davi ficou doente. E aí eles estão apostando numa doença gravíssima. Estão querendo que a doença seja mais grave do que de fato é. Dizendo assim, peste maligna deu nele. Peste maligna, via de regra, era uma expressão de lepra. Ou seja, uma doença incurável. Ele está doente. A doença dele é grave, a doença dele é incurável, e eles estão apostando nisso, já não há de levantar-se, ou seja, dessa vez ele não escapa, dessa doença ele não se cura, ele vai morrer mesmo. E eles estão festejando, aplaudindo, vai morrer, agora dessa ele não sai. É o desejo perverso. Em outras palavras, eles estão entoando antecipadamente cantilenas fúnebres. Você conhece gente assim? Que já aposta na derrota do outro? Só que Deus é tão maravilhoso que Deus costuma virar a mesa, viu? Deus costuma mudar o placar do jogo. Eu me lembro dentro da saga política paulistana, em idos,
tempos idos, de um candidato que resolveu sentar-se na cadeira nas vésperas da eleição, achando que a vitória dele já estava assegurada. E no dia da eleição, quando abriram as urnas, quem ganhou foi o outro. É possível que alguém acredite que o outro vai ser derrotado e ele vai vencer. E é possível que Deus mude o jogo. Deus altere a situação. E Deus curou Davi. Deus levantou Davi. E Davi sarou. E os seus inimigos ficaram completamente derrotados ao destilarem veneno contra Davi. Mas aí vem o último ponto desse ponto aqui, a traição ingrata do verso 9. Você pode ler o verso 9 comigo? Vamos lá? Até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim calcanhar. O texto não diz a quem Davi estava se referindo. Podia ser seu filho Absalão, podia ser o próprio sogro dele, o Saul, a quem ele ia lá tocar harpa na sala do rei. E Davi pode ter tido muitos defeitos, mas esse ele não teve. Ele nunca se insurgiu contra o sogro para matá-lo, tendo a oportunidade de fazê-lo. Pode ser Aitofel, seu conselheiro, que se aliou a Absalão na conspiração, depois cometeu suicídio. O certo é que Davi está dizendo que num dado momento da vida a gente pode também experimentar esse sabor amargo de um companheiro de jornada, no meio do caminho, virar as costas para a gente. Porém, Davi estava aqui profeticamente apontando para um fato maior, do próprio filho de Davi, o Messias, Jesus de Nazaré, nosso glorioso Redentor, que chama 12 homens para serem apóstolos. E dentre esses 12 homens, um deles exerceu um cargo de confiança, tesoureiro do grupo, Judas Iscariotes. E num dado momento, Judas Iscariotes, dominado pela ganância, pela avareza, pelo amor ao dinheiro, resolveu livremente vender Jesus por 30 moedas de prata e trair o seu Senhor. E na verdade, Judas vai se tornar o líder da escolta militar, composta de soldados romanos e soldados do Sinédrio, fortemente armados, para na noite fatídica que Jesus viveu no jardim do Getsêmani, capitanear a corja e entrar no jardim e depositar na face sacrossanta de Jesus o beijo traidor. E o beijo traidor de Judas feriu o coração do nosso Senhor, tanto quanto os cravos que lhe rasgaram as mãos. E aqui Davi está retratando esta cena, que aconteceu 1000 anos depois de Davi escrever esse salmo. Bom, vamos então agora ao último ponto desse salmo. Primeiro ele falou do generoso, depois ele falou do enfermo, agora nós vamos falar do crente que ora, o crente suplicante, versos 10 a 13, vamos olhar aí. Em vez de Davi sucumbir, Davi ora. A primeira coisa que eu chamo a sua atenção é o pedido de restauração do verso 10, você pode ler comigo 10, vamos juntos? Tu, porém, Senhor, compadece-te de mim, levanta-me, para que eu lhes pague segundo merecem. O que você vai fazer quando você constata que alguém está perseguindo você?
ou que alguém traiu você. Qual é a reação natural do ser humano? Pagar na mesma moeda. Dá o troco. Dente por dente, olho por olho, pé por pé, queimadura por queimadura. Essa é a reação humana. Não foi essa a reação de Davi. O que Davi fez? Ele não se vingou, mas ele entregou a causa para quem? Para Deus. E ele ora a Deus. E a primeira coisa que ele vai fazer é dizer: tu, porém, Senhor, compadece-te de mim. Ele não está pedindo direito, ele está pedindo compaixão. Ele está dizendo: Senhor, eu sou uma pessoa maravilhosa e eu tenho direitos garantidos, e eu decreto que tu me levantes dessa cama da enfermidade, que tu derrotes o meu inimigo. Não foi isso que ele fez. Ele chega para Deus humildemente e pede o quê? Compaixão, misericórdia. Segunda coisa, ele pede cura e levanta-me, porque os inimigos estão dizendo: deu peste maligna nele, ele vai morrer, dessa ele não sai. Não tem médico que reverta esse diagnóstico dele, não tem remédio que o cure. Eu quero dizer para você que o nosso Deus não aceita os diagnósticos fechados pelos homens. Quem tem a última palavra é o nosso Deus. Para Ele não tem cura, não tem doença incurável, para Ele não tem causa perdida, para Ele não tem problema insolúvel, para Ele não tem diagnóstico final dado pelos homens. A última palavra é dele. E se Ele quiser, Ele cura. Se Ele quiser, Ele levanta do leito. Se Ele quiser, Ele restaura. Se Ele quiser, Ele faz milagres ainda hoje. Bendito seja Deus. Agora vamos entender o verso 10, a parte B, porque pode parecer para nós, a princípio, que Davi está com o coração cheio de rancor e ódio, desejando vingança. O que está escrito aí? E levanta-me, para que eu lhes pague segundo merecem. Davi tinha uma consciência, irmãos, que é muito importante entender. A consciência da dinastia davídica, porque foi feita uma promessa para ele. Qual foi a promessa que foi feita para ele? Que um descendente dele se assentaria no trono, e o seu trono seria um trono eterno. Davi tinha plena consciência de que o Messias procederia dele. E se a dinastia davídica fosse interrompida, destruída, essa promessa do Messias não se cumpriria. E aí você vai ver os perigos para frente e as lutas que aconteceram para frente, porque Salomão reina no seu lugar. Salomão morre, Roboão reina no seu lugar, está indo dentro da linha, mas Roboão foi insensato. E o que aconteceu? O reino se dividiu. 10 tribos seguiram a liderança cismática de Jeroboão I, mas Deus preservou a tribo de Judá, de onde procedia Davi. E Deus mesmo cuidou na história para que essa linhagem não fosse corrompida, essa linhagem não se perdesse, até que, na plenitude dos tempos, na casa do pão, Belém, onde nasceu Davi, 1000 anos depois, nasceu Jesus de Nazaré, e a promessa se cumpriu. Davi está aqui não querendo vingança pessoal. O que Davi está aqui pedindo é que a dinastia não fosse interrompida, para que os inimigos não frustrassem o propósito soberano de Deus. E Deus é fiel para cumprir a sua promessa, e os inimigos foram derrotados, e a dinastia davídica prosseguiu. Segunda coisa, tributo de gratidão no versículo 11. Com isso conheço que tu te agradas de mim
em não triunfar contra mim, o meu inimigo. Davi tinha plena consciência de duas coisas. Primeiro, que Deus perdoou o seu pecado. Segundo, que Deus o curou da sua enfermidade. Terceiro, que Deus cumpriu o seu plano de, através dele, suscitar o Messias, o nosso Salvador. E ele está aqui dando graças a Deus por isso. Com isto conheço que tu te agradas de mim. E eu quero dizer para você que também o Senhor Deus se agrada de você, porque você está em Cristo. Você está em Cristo. Deus se agrada de você. Deus fez você assentar com Cristo nas regiões celestes, acima de todo principado e potestade. Então, quando Deus olha para você, Ele vê a justiça de Cristo em você, e Ele se agrada de você, apesar de você e eu sermos quem nós somos, pecadores. Bendito seja Deus por isso. Terceiro, penúltimo lugar, anelo por comunhão, versículo 12. Leia o 12 comigo. Quanto a mim, vamos juntos? Quanto a mim, tu me sustens na minha integridade e me pões à tua presença para sempre. Oh, amados irmãos, Deus perdoa, Deus restaura, Deus cura, Deus dá vitória, Deus preserva o coração íntegro, e Deus dá a nós o maior de todos os privilégios, desfrutar da sua presença. A maior bênção na vida de um ser humano é andar na presença de Deus. Bens, saúde, prestígio, são coisas boas, magníficas, preciosíssimas. Mas a maior bênção é a comunhão com Deus, é a presença de Deus. Foi por isso que quando Deus disse para Moisés, lá em Cades Barneia, olha, vocês vão ter a minha promessa, eu vou dar para vocês a terra prometida, eu vou levar vocês lá, vou escalar um anjo para acompanhar vocês até lá, vocês vão conquistar a terra, a promessa está de pé, mas eu não vou com vocês. E Moisés disse para o Senhor, Deus, se tu não fores conosco, não nos faça subir, porque a maior necessidade nossa não é da terra prometida. Um anjo é tão importante, mas a maior necessidade nossa não é de um anjo. A maior necessidade nossa é da tua presença conosco, é a presença de Deus. Irmão, se Deus está presente, temos tudo. Ele é o nosso prazer, Ele é o nosso deleite, Ele é a nossa herança, Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa paz, Ele é a nossa justiça, Ele é a razão da nossa vida. Finalmente, este versículo final, versículo 13, ele é uma doxologia, e eu chamo sua atenção para esse ponto. Nós temos, disse a vocês, 5 livros no livro de Salmos. O primeiro livro, 1 ao 41. O segundo livro, 42 ao 72. Terceiro livro, 73 ao 89. Quarto livro, 90 a 106. Quinto livro, 107 a 150. Se você olhar carinhosamente, verá que todos esses livros encerram com uma doxologia. Não é apenas o encerramento do salmo em específico, mas do conjunto de salmos daquele livro. Então o que você vai ler no versículo 13, não é apenas o encerramento do Salmo 41, é o encerramento de todos os 41 salmos do livro 1. Como é que ele termina? Vamos ler juntos? Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade para eternidade, amém e amém. Ele está encerrando o salmo, e ele está encerrando o livro que compõe o Salmo 1 ao 41. A mesma coisa, já que nós temos um segundinho mais, eu termino aqui, vamos ler como é que encerra os outros. Olha aí, 72, 19, rapidinho, vocês estão ágeis aí. 72, 19, olha como é que encerra o segundo livro.
Bendito para sempre o seu glorioso nome, e da sua glória se encha toda a terra. Amém e amém. Olha como é que encerra o terceiro livro, 89 e 52. Bendito seja o Senhor para sempre. Amém e amém. Olha como é que encerra o quarto livro, 106, 48. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, de eternidade a eternidade, e